E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte e hoje para comentar os primeiros jogos das oitavas de final. A gente já teve decisão em pênalti em duas partidas, foi bem emocionante, mas vamos começar pelos primeiros jogos do sábado, né? França e Argentina. Eu tinha muita expectativa, eu acho que não só eu, todo mundo, né, para ver esse jogão. E a França, no geral, Mbappé arrebentou, né? Isso é que resume essa partida. A França, acho que no geral, jogou melhor que a Argentina, sim, mas a Argentina vendeu caro, na minha opinião. A França saiu na frente, abriu o placar e a Argentina teve força, cara. Ela virou o jogo, né? Ficou em 2-1, mas depois a França dominou o jogo, é, chegou a fazer 4-2. No finalzinho, um lançamento do Messi pro Agüero na medida. A Argentina diminuiu, mas ficou por isso mesmo, né? Eles tiveram mais um ataque e que eles erraram, né? E aí acabou o jogo em 4-3 para a França, né? Acho que eu queria muito ter visto uma Argentina e Uruguai na próxima fase. Queria ter visto um duelo sul-americano, mas acho que prevaleceu a melhor equipe, né? A França mostrou ser uma equipe mais organizada. A Argentina, de novo, né? Uma coisa que todo mundo já vinha comentando da Argentina. O sistema defensivo da Argentina é muito fraco, né? O Mbappé disparava e era impressionante, assim, o buraco que ficava na defesa quando o Mbappé ia para cima. Então, isso ficou muito evidente, né? O Mbappé é muito rápido e a Argentina não deu conta, né? Não deu conta de segurar um ataque rápido da França e vai para casa, né? Infelizmente, eu queria ter visto Argentina e Uruguai, ia ser um jogão que ia pegar fogo, mas eu acho que prevaleceu o melhor futebol. Tudo bem, eu acho que a Argentina, né, os torcedores, os jogadores são um pouco mais vibrantes, eles jogam mais com o coração. A França, eu acho que é uma seleção um pouco mais fria, mas eles souberam lidar, né, quando a Argentina virou, eles souberam lidar com extrema frieza, né, ficar atrás no placar e mantiveram essa frieza até virar o jogo, né, e até golear, né, que eles chegaram a abrir 4-2. Então, acho que está de parabéns a França, né, de acordo com todas as expectativas, é uma das seleções mais fortes dessa Copa e mostraram isso em campo, mostraram com bom futebol e tá na próxima fase, né? E pega o Uruguai, né? O Uruguai ganhou de Portugal em 2-1. Acho que o Uruguai foi o melhor durante toda a partida, né? Apesar de Portugal ter feito um gol, eu acho que o Uruguai prevaleceu, né? O Cavani começou o jogo, fez um primeiro gol no jogo. Portugal conseguiu reagir, né? Conseguiu empatar com o gol do Pepe, né? E foi até um lance que mostra a importância do Cristiano Ronaldo, né? Porque ele atraiu toda a marcação, o Pepe sobrou sozinho e fez o gol de cabeça, né? Então, o mesmo tendo um time limitado, Portugal mostra a importância do Cristiano Ronaldo, de ter o melhor jogador do mundo, mas depois o Cavani num bom contra-ataque, ele fez um golaço, né? Pegou de primeira na cruzada e matou o jogo, né? Acho que o Uruguai prevaleceu sim, acho que prevaleceu o melhor futebol. O ataque do Uruguai funcionou muito bem, né? O Soares jogou muito bem, o Cavani arrebentou, na minha opinião. E foi um jogo em que o Cristiano Ronaldo não conseguiu impor seu futebol, né? Falei, o gol saiu, lógico, o gol de Portugal saiu graças ao Cristiano Ronaldo, que ele conseguiu atrair dois, três zagueiros do Uruguai e ficou aberto para o Pepe. Ele subiu sozinho para cabecear, né? Então apesar de mostrar a importância do Ronaldo, acho que Portugal era um time muito mais limitado. Bem, nas minhas avaliações anteriores, eram equipes que eu via como muito parelhas, né? Eram equipes que iriam fazer um gol e segurar o resultado. Mas no confronto direto ficou muito evidente a superioridade técnica do Uruguai, né? O conjunto uruguai é muito melhor e prevaleceu o melhor futebol, na minha opinião. O Uruguai passou, o Portugal, depois do Uruguai fazer 2-1, acho que Portugal não chegou a ameaçar nenhuma bola assim, acho que chegou a assustar muito mesmo. Teve só o gol do Pepe e ficou por isso mesmo. Foi um gol, né, de bola parada, então acho que essa era a chance de Portugal. Conseguiu mais um gol de bola parada, mas não aconteceu.
e passou o Uruguai. E agora a gente tem um jogaço, né? França e Uruguai, muita expectativa para esse jogo, né? Depois a gente comenta mais sobre a expectativa, né? Nos jogos de domingo a gente teve Espanha e Rússia, né? E aí a gente teve talvez a primeira zebra, né? Da fase de mata-mata. Todo mundo dava a Espanha como franca favorita, né? Já dava a Espanha campeã mundial, eu mesmo já colocava a Espanha como classificada, mas a Rússia vendeu caro, né? E eu acho que se a Rússia perdesse, ia ser um pouco de injustiça, né? Tudo bem, a Espanha dominou o jogo inteiro. Se eu não me engano, a Espanha terminou o jogo com 75%, 76% de posse de bola. Quer dizer, a Espanha dominou o jogo e a Rússia só se defendeu. Foi um jogo de ataque contra a defesa, mas é aquilo que a gente viu. Posse de bola não reflete em gol, né? E a gente viu isso. A Espanha não chegou a criar nenhum lance de perigo. Tanto que o gol da Espanha foi um gol contra, num lance de muito azar. No começo do jogo, o zagueiro da Rússia fez um gol de calcanhar, cara. Então, assim, é o que eu falei. Se eles fossem desclassificados com um gol contra, iria ser muita injustiça com a Rússia, né? Porque eles vieram com uma proposta de jogo, né? E a Rússia, mesmo tomando o gol, eles mantiveram a proposta de se defender e se defenderam muito bem durante todo o primeiro tempo. O primeiro tempo terminou com a Espanha na frente e a Rússia voltou parecendo, né, jogando um pouco em banho-maria, mas conseguiu arrancar um pênalti, né? Um lance tosco, né, do Piquet, ele subiu com o braço levantado, teve um pênalti, a Rússia empatou e aí assim foi. Todo ao longo do segundo tempo, da prorrogação, acho que a Espanha buscou mais, cara. Assim, eles tentaram. O técnico pôs o Iniesta começou no banco, pôs o Iniesta. Eles chegaram a assustar na prorrogação, mas ficou por isso mesmo. E nos pênaltis brilhou, né? O Akin Fev defendeu duas cobranças de pênalti e deu Rússia, né? Deu Rússia, mostra que de novo, né, que a Espanha troca muita bola, passe, mas não conclui, né? E a Rússia mostrou que tá no páreo, né? Vai dar trabalho, sim. Mostrou que o sistema de defesa é muito forte, então vai dar trabalho, na minha opinião. Se eles jogarem como jogaram contra a Espanha por uma bola, é, eu, eu eu não acharia um absurdo ver a Rússia numa semifinal. Então foi meio que uma zebra, mas fez por merecer. Eu falei, um gol contra da Rússia ia ser muita injustiça, uma desclassificação, né, dos donos da casa. E eles fizeram valer, né? Eles não pipocaram, jogaram com a torcida a favor, eles cresceram e mantiveram a frieza para conseguir buscar um empate. Então tá de parabéns. Eu acho que para mim foi uma surpresa. Eu achei que a Espanha fosse passar fácil, não golear, mas eu achei que a Espanha fosse passar fácil. Até depois que fez o primeiro gol, a Espanha, eles ficaram enrolando o jogo, ficaram trocando passe, a Rússia não ia para cima, eles ficaram cozinhando o jogo, segurando o resultado e pagaram caro por isso, né? No primeiro tempo eles tinham um bom momento, era hora de buscar ampliar o placar, não fizeram, né? Não tomaram nenhuma iniciativa, só trocaram passe o tempo todo e pagaram o preço pela falta de, de, de vontade, né? Aquela gana de buscar o resultado, pagaram o preço, né? E os russos estão aí, né? Uma grande surpresa e legal de ver, né? Legal de ver porque são os donos da casa. Então, poxa, para a torcida foi inacreditável, assim, quando acabou os pênaltis, né? 80 mil pessoas no estádio, ninguém queria ir embora. Foi legal, foi muito show e tá de parabéns. Vai dar trabalho para a Croácia, né? A Croácia passou pela Dinamarca nos pênaltis também, né? Esse foi um jogo que em um minuto a Dinamarca abriu o placar, né? Assim, eu tomei um susto porque assim, para mim a Croácia ia golear, né, a Dinamarca. Ia ser um jogo fácil para a Croácia, não foi. Né? Com um minuto a Dinamarca fez o primeiro gol, um lance até de um pouquinho de sorte, mas fez o gol. A Croácia, né, buscou o empate muito rápido, né, com menos de 5 minutos o jogo estava 1-1 e parecia que ia ser um jogaço de muitos gols, de um time atacando o outro, mas não foi, né? O que se seguiu foi um jogo bem morno, né? E na minha opinião, a Croácia conseguiu jogar até mais que a Croácia, né? A Croácia
teve posse de bola, trocou passe, mas não ameaçou em nenhum momento, né? Quem eu via um pouco melhor na partida, né, a partir do segundo tempo foi a Dinamarca. De segundo tempo para prorrogação. A Dinamarca ia para cima, tudo bem, não chegava a assustar muito, mas a Dinamarca, na minha opinião, estava melhor e merecia ganhar o jogo. E no finalzinho do jogo, né, o Modric não jogou nada. No finalzinho dos acréscimos do segundo tempo, o Modric conseguiu, né, um lançamento, teve o pênalti e o goleirão defendeu, né? O Schmeichel defendeu. E aí eu achei que a Croácia fosse passar. Eu falei, pô, o cara defende o pênalti, né, nos últimos minutos, segundos da prorrogação. Leva o time para uma decisão nos pênaltis, pô, o cara vai brilhar. E ele brilhou, mas deu Croácia, né? O goleiro da Croácia defendeu 3, o Schmeichel da Dinamarca defendeu 2 e passou a Croácia. Eu acho que não foi muito merecido, né? O que eu falei, a Dinamarca, para mim, do segundo tempo em diante, jogou até mais que a Croácia. A Croácia não se encontrava em campo, não conseguia encontrar espaço, uma falta de criatividade, assim, que impressionava, assim. Eu fiquei até um pouco decepcionado, porque eu achei que fosse ganhar fácil a Croácia, né? Com Rakitic, Modric, eu achei que ia sobrar, mas não aconteceu. Acabou, né, levando, felicidade do goleiro croata. Eles acabaram passando e agora pegam a Rússia, né? E vai ter que melhorar, né? Você vai pegar a Rússia, jogar o futebol que jogou contra a Dinamarca. Olha, eu acho que a Rússia é o que eu falei, não me surpreenderia com uma Rússia numa semifinal e se a Croácia jogar o que jogou contra a Dinamarca, eu acho que está mais para a Rússia. Então a Croácia precisa prestar atenção, precisa melhorar o nível de jogo, mostrar o futebol que apresentou na primeira fase e pode ter acontecido é que eles sentiram um pouco a pressão, né? Acho que faz parte, né? Mas passou de uma disputa de pênalti. Eu acho que agora tem que crescer. A equipe tem que crescer mentalmente, né? Precisa mostrar serviço, precisa mostrar o bom futebol que eles mostraram na primeira fase, né? E na sequência, né? Nos jogos de hoje a gente teve Brasil e México. O Brasil ganhou de 2-0. E a gente teve Bélgica e Japão, né? Foi um jogo emocionante. Eu vou comentar primeiro o jogo da Bélgica. Vou fechar com a seleção brasileira. É, assim, o jogo foi uma surpresa, né? O Japão começou mais em cima, mas aos poucos a Bélgica foi dominando o jogo. Eles criaram muitas oportunidades, não fizeram e o Japão foi equilibrando, né? O primeiro tempo foi até uma surpresa para mim. Eu achei que a Bélgica fosse dominar fácil o jogo, não teve vida fácil. A Bélgica atacava, mas o Japão atacava com qualidade também. Assustou muito a Bélgica no primeiro tempo. Tudo bem, nenhuma bola mais de muito perigo, né? Só uma que o Courtois ele soltou a bola meio sem querer, a bola foi entrando e conseguiu salvar, né? Quase um erro bizarro do goleiro. Mas fora isso, eu acho que o Japão não ameaçou. Acho que a Bélgica teve os lances de mais perigo. Mas eu acho que foi pau a pau o primeiro tempo, né? As duas seleções, o Japão mostrou que contra todas as expectativas eles jogaram muito bem. E ameaçaram sim a Bélgica, tanto que no segundo tempo o Japão voltou com tudo. A Bélgica não entrou no segundo tempo, parece, né? O Japão fez 1-0 no contra-ataque, uma bola que eles estavam buscando no primeiro tempo, não conseguiram. Conseguiram no segundo tempo, fizeram o primeiro gol de contra-ataque. Na sequência, o Hazard mandou uma bola na trave, muita sorte. E o Japão logo em seguida ele ampliou o placar, um chute de longe, fez 2-0 e a Bélgica naquele momento acusou o golpe, né? Eles começaram a se desestabilizar, erravam passes bobos, bizarros, inventava lançamento sem noção e o Japão perdeu a chance, né? Eu acho que o Japão tinha que ter aproveitado aquele momento, né? Né, nesse momento de estabilidade da Bélgica, o Japão atacou umas duas, três vezes com perigo e não aproveitou, né? Não aproveitou a chance que teve de aumentar o placar. O técnico da Bélgica mexeu e a Bélgica cresceu, né? Tudo bem, o primeiro gol da Bélgica saiu num lance bizarro de sorte do Vertonghen, né? Ele deu uma cabeçada para dentro da área, a bola acabou entrando, encobriu o goleiro do Japão. Errou o goleiro, na minha opinião, né? Mas a bola vinha muito estranha, numa trajetória muito estranha, então acabou tomando e isso deu força para a Bélgica. A Bélgica buscou, conseguiu empate com o Fellaini
uma jogada de cabeça, o Fellaini sobrou no lance, né? Ele é muito mais alto que os zagueiros japoneses, sobrou, empatou o jogo e depois do empate foi um jogo de novo, pau a pau, assim, não foi um jogo em que a Bélgica se sobressaiu, não. O Japão foi para cima, o técnico japonês fez algumas mudanças, colocou o Honda e o Honda, inclusive, né, teve uma cobrança de falta no final do jogo, ele quase fez, assim, o Courtois teve que pular, se a bola fosse um pouco mais alta, eu acho que ele tomava o gol. Então, o Japão buscou o jogo sim, mas perdeu na ingenuidade, né? No último minuto, nos últimos segundos do jogo, o Japão teve um escanteio, eles foram com todo mundo para a área, né? E escanteio não é o forte do Japão, a bola aérea não é o forte do Japão, eles são mais baixos que os belgas. E foi com todo mundo para a área, a Bélgica conseguiu o contra-ataque e matou o jogo. E o Japão não teve mais tempo de fazer nada, né? Então é o que eu falei, eles perderam no lance de ingenuidade, né? O jogo indo para prorrogação, eles podiam ter segurado, tinha um escanteio, podia ter voltado a bola para defesa, segurado o jogo e buscar alguma coisa na prorrogação, mas não, pecaram pela ingenuidade e acabaram perdendo o jogo. Mas foram guerreiros, né? Eu acho que surpreendeu. Acho que ninguém esperava isso. A Bélgica correu sério risco de ficar fora sim e mostrou que, né, saindo de um 2-0 atrás, eles mostraram muito descontrole. Assim, eu fiquei um pouco assustado. Eu achei que o Japão fosse golear, de verdade. Eles ficaram descontrolados, começaram a errar passes bizarros, assim, passes que o time da Bélgica não erra. Então, fica um sinal de alerta para a seleção belga. Eu acho que pode ser que tenham entrado sim um pouco de salto alto, achando que ia ganhar do Japão a hora que quisessem, mas não foi isso que aconteceu. O Japão mostrou ser um adversário, né, mostrou que veio para o jogo e surpreendeu a Bélgica, na minha opinião. Surpreendeu e surpreendeu todo mundo, né, que todo mundo imaginava que a Bélgica fosse ganhar tranquilo. E foi legal. Se o Japão tivesse passado, para mim não seria uma surpresa, né? Mas é o que eu falei, pecaram pela ingenuidade, né? Hum, Acho que é a segunda, terceira vez que o Japão chega em oitavas de final. Acho que faltou experiência para levar o jogo para prorrogação. Pelo menos podia, tudo bem, podia perder na prorrogação, mas pelo menos levar para prorrogação. Acho que o Japão tinha chance, né? De numa eventual disputa de pênalti garantir a classificação. É, Foram ingênuos e acabaram perdendo, né? E a Bélgica pega o Brasil, né? O Brasil agora fecho falando do Brasil, jogou contra o México, ganhou de 2-0, foi um jogo pegado, né? O Osório tinha falado antes do jogo que ia pôr o México para cima e pôs o México para cima mesmo. O México foi para cima, durante 15, 20 minutos do primeiro tempo, o México dominou, na minha opinião, né? Eles um ritmo muito intenso, né? Atacando, trocando passe, adiantando a marcação. Mas é aquilo que aconteceu com o Brasil até em algumas partidas anteriores, né? Que muita gente critica, que o Brasil dá a bola para o adversário. Eu acho que o Brasil fez o certo, né? Esperou o time do México cansar. Lógico, o time do México não ia conseguir manter aquela pegada o jogo inteiro, né? Muita correria o México para atacar, para voltar. Então, acho que o Brasil fez o certo. Ele fez o que tinha acontecido contra a Costa Rica, fez o que aconteceu contra a Sérvia, né? Deixou o adversário ter a bola, mas sem perigo nenhum, né? Tudo bem, eu acho que teve alguns lances de perigo, mais pelo lado do Fagner. Eu acho que o Fagner tomou algumas bolas pelas costas, assim, foi bem perigoso. Mas o Brasil segurou bem. E depois que o México cansou, o Brasil cresceu e dominou a partida. Eu acho que da metade do primeiro tempo para frente só deu Brasil, né? O Brasil cresceu, se impôs, conseguiu uma boa troca de passes, adiantar uma marcação. Então foi legal de ver assim. Tudo bem, o primeiro tempo terminou 0-0, mas acho que o Brasil terminou melhor, né? O Neymar jogou bem, o William jogou muito, o William hoje. Aquilo que eu tinha comentado antes, eu acho que o Tite não deveria tirar o William e realmente ele não tirou, né? O William tinha mostrado, né, antes da Copa que jogos muito bons pelo lado direito e hoje correspondeu. Mostrou um bom futebol, deu uma canseira na zaga do México e o primeiro gol saiu, né, justamente com o William, né? O Neymar deu um passe de costas para o William, ele pegou,
acelerou, tirou a marcação e cruzou na área para o Neymar fazer. Abriu o placar e eu acho que depois daí também o México não foi para cima, tentou ameaçar, tentou bater no Neymar, desestabilizar o Neymar, mas não conseguiram, né? Tanto que teve um lance, na minha opinião, de cartão vermelho, né? O pisaram no Neymar, né? Pô, fora de campo, o Neymar deitado no chão, o cara foi lá e pisou mesmo, assim, pisou no tornozelo do Neymar. O juiz fez vista grossa, né? Não deu o cartão e depois disso o Tite colocou o Firmino, né? Manteve o Jesus e o Firmino fez mais um, né? No lance do Neymar, ele cruzou na área, o Firmino matou de cabeça. Na verdade, eu acho que o Neymar tentou até fazer o gol, né? O Ochoa encostou na bola, o goleiro do México, e sobrou pro Firmino, né? Que acompanhou a jogada, matou. E eu acho que o time todo jogou muito bem, né? No geral. Pô, infelizmente o Casemiro tomou mais um cartão amarelo, tá fora do próximo jogo, mas eu acho que foi bom, assim. Lógico, tem alguns lances, tem alguns pontos de preocupação, né? O William jogou bem, eu acho que isso não preocupa. O que preocupa é a saída do Casemiro, né? Não joga o próximo jogo. Tudo bem que o Fernandinho sempre tem entrado, sempre tem correspondido, mas vamos ver o que acontece, né? Fica sem o Casemiro, o Fagner tomou uma canseira pelo lado direito da defesa, então acho que são coisas que o Tite tem que prestar atenção, né, para a próxima partida, para as próximas partidas, né? Porque o Brasil mostrou fragilidade em alguns pontos e com certeza a Bélgica vai explorar isso, né? A Bélgica não eles vão estudar o jogo do Brasil e vão ver os possíveis falhas, né? Os possíveis pontos falhos do Brasil e vão explorar. Então tem coisa a melhorar, lógico. Eu acho que o Neymar jogou muito, foi escolhido como o jogador da partida. O Felipe Luiz jogou bem pelo lado esquerdo, né? Deu uma sustentação boa defensivamente. Thiago Silva jogou demais, deu vários cortes na área. Quando o México chegava com perigo, o Thiago chutava ou ele bloqueava o chute. Então, sim, monstro, Thiago Silva. E o William monstro também. Acho que na minha opinião, acho que o William jogou até mais que o Neymar, mas lógico, o Neymar fez o gol, fez uma assistência pro Firmino, então levou, mas jogou demais também. O único que eu acho que ficou mais um pouco apagado foi o Felipe Coutinho, mas eu acho que o Felipe Coutinho fez a parte dele, né? Ele, né, não é todo dia que todo mundo vai jogar bem, né? Nas primeiras partidas o William, por exemplo, não jogou bem e o Coutinho arrebentou, né? E no dia que o Coutinho não consegue jogar, o William jogou bem e a seleção, como um todo, coletivamente, ganha força com isso, né? Isso que é legal de ver. Quando um não tá bem, o outro cresce de produção e ganhou, assim, não foi tranquilo, mas ganhou com autoridade. Eu acho que mostrou que tá com um elenco muito bom o Brasil, né? Deram a resposta, né? Até antes de sair o gol, a torcida mexicana, os mexicanos estavam muito empolgados, a torcida mexicana começou a gritar olé, né, quando os mexicanos trocavam passe. Então, acho que esse é o tipo de coisa que pode tirar o jogador da partida, né? Deixar de cabeça quente, é o que eu falei, começaram a caçar o Neymar depois do primeiro gol, ele manteve a frieza e mostra que é uma seleção madura. Os jogadores estão maduros, é, tiveram a paciência para buscar o primeiro gol, depois de fazer o primeiro gol, tiveram a maturidade de segurar o jogo, né? Recuou um pouco mais, o México veio para cima, mas nenhum lance que chegou a assustar muito. Então acho que mostrou maturidade, é um coletivo muito forte. E eu acho que é isso que é importante, né? O coletivo funcionar, o coletivo se sobressair e individualmente em alguns pontos os jogadores fazerem a parte deles, né? O Neymar chamou a marcação, né? Não ficou caindo como todo mundo vinha criticando, né? Aquela postura cai-cai, ele não caiu, lógico, tomou algumas faltas, caiu até por causa da pancadaria, mas longe do que a gente viu nos primeiros jogos, né? Ele caía, não reclamava com a arbitragem, buscou jogo, né? E eu acho que isso que todo mundo quer ver. Acho que todos os adversários vão tentar, né, de alguma forma desestruturar o Neymar, até porque é o melhor jogador, o cara mais diferenciado e ele tem cabeça quente. Então acho que todo mundo vai tentar desequilibrar o Neymar de alguma forma. Ele mostrou maturidade, mostrou que cresceu muito.
né? E vem melhorando, né? À medida que a competição tá passando, ele tá melhorando muito e mereceu. Acho que ganhou o time que jogou mais, na minha opinião. O México foi guerreiro, mas eu acho que não tinha futebol para passar, né? Pô, se você comparar não só em nome os elencos, mas pelo que mostraram em campo, acho que ia ser uma injustiça se o México passasse, né? Então, e de novo, não é nem porque eu sou brasileiro, porque eu tô torcendo. Eu acho que prevaleceu sim quem mostrou o melhor futebol e agora o Brasil pega a Bélgica. É, e vamos ver, né? Acho que é o que eu falei. Algumas coisas me preocuparam, me preocupam para a próxima partida, né? O Casemiro de fora, o Fagner acusou um pouco o golpe ali pelo lado esquerdo, então acho que são coisas que o Tite tem que prestar atenção, mas eu acho que ele vai tirar de letra sim, eu acho que entre o Fernandinho vai conseguir, né, dar um suporte defensivo bacana para o meio de campo, e eu acho que ele vai corrigir algumas posições, né, para que alguém encoste, ajude um pouco mais o Fagner, até porque ele é um pouco mais baixo, né, o Gabriel Jesus não fez o gol, mas fez uma baita de uma partida, na minha opinião, né, no segundo tempo, em determinado ponto, eu acho que da metade para o fim, o Jesus saiu até da posição de centroavante, né? Ele ficou deslocado um pouco mais para o lado esquerdo, voltava para ajudar na marcação, então fez um papel importante, na minha opinião. Mesmo não fazendo gols, participou, se não ofensivamente, defensivamente, ajudou muito e tá de parabéns. É o que eu falei, o conjunto como um todo funcionou muito bem e se continuar assim, eu acho que tem tudo para chegar na final, levar o caneco. Mas vamos ver, é jogo a jogo. Agora tem uma pedreira pela frente. Tudo bem, a Bélgica deu uma canseira no. A Bélgica tomou uma canseira do Japão, mas eu acho que isso são águas passadas, né? É, e outra, né, que eu falei, eu acho que a Bélgica entrou um pouco de salto alto contra o Japão, achando que ia ganhar tranquilo a hora que quisesse, e não foi assim que aconteceu. E com o Brasil não, com o Brasil eles vão entrar com outra postura, né, eles vão entrar como o time pequeno, né, entre aspas, né, porque o Brasil tem 5 títulos, a Bélgica não tem nenhum, então eles entram como o time mais fraco, né, na teoria, mas e isso pode dar trabalho, né? Eu vou entrar com mais humildade, vou entrar mais precavidos, né? Então é uma seleção muito perigosa, né? Então acho que vai ser um jogão. Tem tudo para ser um jogão, mas eu acho que o Brasil tá melhor que a Bélgica, né? Vem mostrando isso ao longo da competição e tem mais futebol, né? Mostrou mais futebol. Acho que o coletivo do Brasil está funcionando muito melhor que o da Bélgica. Então, acho que se Deus quiser, a gente passa pela Bélgica e aí vamos ver o que acontece, né? Vamos ver quem que a gente pega depois. E é isso aí, gente. Esse foi o, um resumo aí dos últimos dias, né? Do sábado, domingo e de hoje, da segunda. E amanhã a gente volta para comentar os últimos jogos, né? As últimas definições aí das quartas de final. E é isso aí. Forte abraço, gente, e até a próxima.